Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar novamente sobre metabolismo energético, só que na aula de hoje a gente vai falar de um outro processo chamado de quimiossíntese, né? Então, ainda a gente está falando de processos de síntese, só que agora a gente vai falar de um processo bem diferente da fotossíntese, tá? Bem diferente não, mas diferente da fotossíntese. Esse processo aqui, ele é extremamente importante para a manutenção de vida em regiões como essas daqui, né? Fundo do mar, onde a gente não tem a presença de luz solar, mas tem um monte de compostos químicos capazes de sofrerem reações químicas que vão produzir energia para os seres que estão aqui, né? Então, eu coloquei essa foto justamente por isso, para indicar aonde boa parte desse processo de quimiossíntese acontece. Tá? Você vai ver que é uma aula super curta, mas extremamente importante para a biologia, para a produção de matéria orgânica no nosso planeta. Então, vamos entender quimiossíntese. Né? Então, quimiossíntese é uma síntese que utiliza energia de reações químicas. Então, diferente da fotossíntese, onde a síntese utilizava a energia da luz, né, do fóton, aqui a energia para sintetizar vem de reações químicas. Então, a gente poderia definir isso como um processo realizado por bactérias e árqueas, que são seres procariontes, que a gente vai ver lá no segundo ano, mas que são seres procariontes muito simples, que são seres, né, que podem ser autótrofos, né, então são bactérias e arqueias autótrofas, que usam energia liberada em reações oxidativas de substâncias inorgânicas para sintetizar compostos orgânicos. Então vamos entender melhor isso, né? Então, existem substâncias inorgânicas simples, como enxofre, carbono, nitrogênio, que podem sofrer uma reação de oxidação, uma reação oxidativa, né? E essa reação de oxidação realizada por essas bactérias vão produzir substâncias complexas oxidadas. Nessa reação química acontece a liberação de energia e elétrons. E essa energia e esses elétrons podem ser utilizados em reações químicas, né? Então, essa energia é utilizada em reações químicas para sintetizar compostos orgânicos, para sintetizar carboidrato, basicamente, certo? Então, esse processo ele pode ser explicado, por exemplo, né, nessas duas fases aqui, nesse outro esquema. Então, a gente tem uma primeira fase, que é a oxidação dessas substâncias, então H2S, CO2, NH3. Essas substâncias são oxidadas a um outro substrato mineral, né? E nesse processo ocorre a liberação de ATP, né? A formação de ATP e também a formação de NADPH. ATP e NADPH produzido nessa primeira etapa podem ser utilizados em um ciclo, tá? Este ciclo aqui, que a gente chama aqui de ciclo do carbono, é um ciclo em que a bactéria consegue pegar CO2 que está dissolvido na água ou na atmosfera, dependendo do local onde ela está, e esse CO2 é então ligado, né, vários carbonos são ligados um a um, para a produção de compostos orgânicos. E para este ciclo acontecer, são utilizados ATP e NADPH. É muito parecido com a fotossíntese, só que a fotossíntese, ATP e NADPH, vêm de reações químicas, né, energizadas pela luz, pelos fótons. Agora, aqui, esses dois elementos, né, o ATP e o NADPH, vêm de reações de oxidação, vêm de reações químicas, tá? Então, por isso que a gente chama de quimiossíntese, certo? Não tem luz aí envolvida. Se não, né, tem luz envolvida, essas bactérias, essas arqueias aí, elas vão viver onde existam muitas substâncias para que elas consigam fazer essas reações químicas, né? Então, substâncias de origem, né, com enxofre, então são as sulfobactérias, as metanobactérias, as nitrobactérias, as ferrobactérias, são exemplos de bactérias que realizam essas reações químicas, né, que vão produzir energia, vão produzir ATP. E essa energia, então, vai ser utilizada em um processo, né, em uma outra reação,
para produzir compostos orgânicos, tá? Eu coloquei aqui água, né, com um asterisco, porque na verdade isso daqui pode ser, não necessariamente água, mas pode ser, por exemplo, H2S. Então aí a equação química vai ser um pouco diferente para cada uma dessas bactérias, tá? Mas o que você tem que guardar é que através de reações químicas é produzido energia e essa energia é utilizada para sintetizar compostos orgânicos, tá? Aonde acontece? Isso acontece, né, em ambientes onde não há luz. Então, por exemplo, fundo do mar. Né? No fundo do mar, a gente tem a presença de, né, em muitos locais, vulcões ou vulcões de lava e a liberação de compostos inorgânicos, como por exemplo H2S, né? Então tem muito enxofre aqui, e essas reações químicas vão ser sintetizadas e produzindo energia para a composição, para a sintetização de compostos orgânicos. Né? E aí essas bactérias então que vivem nessas regiões são extremamente importantes para a manutenção, né, dessa biota, desses seres vivos que vivem ali no fundo do mar. Né? Se eles não têm luz solar, eles não vão ter acesso aqui à fotossíntese. Então todo o material orgânico, toda a comida, né, produzida nesse ambiente vai ter origem através dessas reações químicas feitas por bactérias, né, pela quimiossíntese. Né? Então aí você tem, por exemplo, né, então a produção de muita matéria orgânica por essas bactérias é capaz de sustentar a vida no fundo do mar, e essa vida ela não é pequena, né, como a gente poderia imaginar. Você tem, né, vermes gigantes, caranguejos gigantes, né, mexilhão gigante, que alguém já viu aqueles episódios de pesca mortal, que é pesca com os caranguejos gigantes. Então como que esses animais, esses seres que estão ali, conseguem se manter se não tem luz, se não tem fotossíntese? Através da quimiossíntese. É extremamente importante para a manutenção de toda essa vida marinha. Além disso, além do fundo do mar, a gente também tem outras bactérias que vivem no solo, né? São as bactérias do ciclo do nitrogênio, que vão lá no solo produzir, além de produzir nitrogênio, vão produzir também matéria orgânica para o solo. Né? Essas bactérias são as nitrobactérias. A gente vê em detalhes o ciclo do nitrogênio lá no terceiro ano não, nós vamos falar esse ano ainda, falando sobre ecologia, e aí a gente vai entender melhor esse ciclo. Mas aqui, o que você precisa entender? Você precisa entender que existem bactérias no solo que realizam quimiossíntese, e através desse processo, né, elas conseguem pegar nitrogênio atmosférico, transformar em amônia, nitrito e nitrato. Né? E isso daqui é importante para a nutrição do solo, e nesse processo também elas conseguem sintetizar matéria orgânica. Né? Então é extremamente importante também para a biota do solo, para a vida no solo, esse processo de quimiossíntese, certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido brevemente esse assunto, né? E que você, agora no final da aula, né, faça um resumo desse conteúdo em menos de 1 minuto e depois estude isso daqui e retome ao seu resumo para ver se você entendeu e você pode melhorar, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Até a próxima.